Olá, são 6h02, nós estamos ao vivo e vamos ficar juntos até as 8 da manhã. E a sua participação é muito importante para a gente e é fácil interagir. Basta enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp, que é o 992 25 8767. Você manda sua denúncia, flagrante, sugestão de reportagem. Você também pode entrar na nossa página no Facebook, que é Amanhã no Ar, e deixar o seu recadinho lá. Fica à vontade. E manifestantes ocuparam ontem um canteiro central na Avenida das Flores, na zona norte de Manaus. Segundo eles, o protesto foi por falta de moradia. Por alguns minutos, eles atrapalharam o trânsito nesse trecho da Avenida das Flores, na zona norte. E o pedido era um só. Queremos moradia! Queremos moradia! Os manifestantes afirmaram que estão no cadastro da SUAB, mas nunca foram atendidos. Minha casa queimou desde 2008. Fiz inscrição na SUAB, até hoje não tem resposta. Esse aqui é da Defesa Civil, que foram lá, fizeram a inscrição, não tem resposta. Esse aqui foi que queimou todas as minhas coisas. Até hoje, desde 2008 até agora, não tem resposta. Eu, principalmente, tenho inscrição na SUAB, já está com mais de 10 anos e até hoje não fui, entendeu? Presenteada com a casa, né, que dizem que é o presente, mas até agora nada. Por aqui já tem fogão a lenha improvisado, barraca com colchão e a cada momento aparece alguém procurando um espaço. A cobertura com lona, os sacos no chão forrando, essa aqui é a moradia provisória dos manifestantes que estão aqui na Avenida das Flores, atrás do bairro Santa Etelvina, próximo ao Viver Melhor, e dizem que só saem desse lugar depois que forem atendidos com moradias. Esse lote aí, nós estava aí, nós quebraram 3, umas 4 vezes já, então a gente está precisando de um lugar para morar. Nosso tempo aqui não tem tempo determinado pra gente. A gente quer receber uma resposta, a gente quer receber algo, porque a maioria desse povo aqui, tudinho aqui, ó, tudo tão necessitado, ninguém aqui tá brincando de querer ser invasor, de querer uma terra para querer passar para os outros, não. Nós estamos aqui pela necessidade de ter algo. A gente entende a reivindicação, mas vale lembrar que o processo para conseguir uma habitação não funciona dessa forma. Se você faz o cadastro lá na SUAB, isso não é garantia de que você vai ganhar uma residência. Inclusive, a SUAB faz o processo para a liberação de Minha Casa Minha Vida com financiamentos baixos, mas existe uma quantidade enorme, existem milhares de pessoas cadastradas e a quantidade de casas que serão oferecidas nunca vai se igualar a essa quantidade. Então, é importante ter consciência disso, é um processo que a SUAB faz para avaliar a questão socioeconômica e tem muita gente na fila. Em alguns casos, eles dão prioridade quando existe algum tipo de perda de casa, de incêndio, alguma questão dessa forma. E aí a gente já entrou também em contato com a Superintendência de Habitação e está aguardando uma resposta sobre essa situação. E olha esse absurdo, uma unidade de saúde na Zona Leste teve os fios da rede elétrica roubados. A ação dos criminosos deixou a população sem atendimento no local. A Unidade Básica de Saúde Ivone Lima amanheceu às escuras. Aqui, várias pessoas deveriam ser atendidas, mas nada funcionou. A falta de luz foi provocada pelo furto de fios elétricos. Os ladrões levaram parte do fio terra da unidade, o que provocou um curto-circuito desde o fim de semana. Este daqui é um dos fios que foi deixado pelos ladrões. A gente observa que é um fio de cobre e eles amarraram uma espécie de linha para poder puxar esse cabeamento. Não deu certo, o fio rompeu e acabou sendo deixado aqui mesmo. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde fez uma vistoria e informou que a energia iria ser restabelecida ainda na tarde desta terça-feira. Quem foi até o BS voltou para casa mais cedo. Vim pegar um exame, que elas disseram que estava marcado para hoje, né? Mas cheguei aqui e disse que não está resolvendo porque está sem energia. Agora eu vou embora para casa sem meu remédio, sem eu tomar meu remédio. Esta mãe veio do Coroado e não pôde vacinar a filhinha. É longe, né, para vir com o bebê no colo, pegando ônibus, gastando dinheiro com passagem, né? Aí chega aqui não tem. A Secretaria Municipal de Saúde informou que equipes da Amazonas Energia e da Engenharia Elétrica da Censa realizaram a troca dos cabos para restabelecer os serviços. A Censa afirmou ainda que todos os pacientes tiveram as consultas reagendadas e os casos de urgência foram transferidos para outras unidades. A previsão é que hoje o atendimento seja normalizado. E moradores do bairro Liberdade, no município de Manacapuru, reclamam dos problemas de infraestrutura nas ruas do local. A falta de bueiros é uma das maiores preocupações. Nossa equipe foi chamada até aqui a rua Raimundo Oliveira Silva, no bairro da Liberdade, para acompanhar a situação que os moradores estão vivendo. Aqui, eles enfrentam vários problemas, dentre eles a falta de esgoto.
Quando vem a chuva, alaga tudo e quebra asfalto e outro que vem a doença, né? Coisa de rato e tá dando rato demais aí dentro do nosso quintal. Entrega barato, né, pelos homens mesmo. É só prometer, vem aqui no tempo da eleição e tudo aqui nas suas portas. Mas quando não há para ajudar, nem some tudinho. A falta de bueiro prejudica também seu Elias, que vê esta cratera crescer em frente de sua casa a cada nova chuva. Eu estou passando essa dificuldade devido a esse bueiro que passa no meu terreno e até agora nada dos homens que comandam por nós não fazem nada, só fazem é prometer, né? Desde 2010 que vem essa promessa e até agora não saiu esse bueiro. Já a dona Francisca reclama da água que fica empoçada em frente à sua residência. Eu queria que ele fizesse no bueiro aí, para aterrar isso aí, ó, e a água passar para o bueiro lá, para ficar isso aqui limpo, para as crianças. Ainda aqui nesta rua, os moradores enfrentam outro problema. A tubulação de esgoto terminou bem ali e fica bem atrás das casas, o que tem dificultado a vida dos moradores. Não é isso, Beatriz? Isso. Não posso me mudar, né? Estou morando na casa da minha mãe devido ao cheiro também, que vocês estão de prova aqui. Já fomos atrás na prefeitura, mas ninguém... Estão abandonados mesmo. Aí como que eu vou me mudar para minha casa sentindo esse odor todo? E quando chove, como fica a situação aqui? Alaga. Tudo que é de porcaria vem para cá, ó. Aí toda semana tem que estar limpando, puxando, que é assim, é lixo, é tudo. Que esgoto, né? Olha, desde quando eu me mudei para cá, minha casa era no chão, como vocês estavam vendo. Agora eu suspendi porque alaga tudo aí embaixo. Aí não tem condições. Eu tenho um menino pequeno também, que tem problema também. Aí é muito cheiro. Aí alaga totalmente isso. A administração do município diz que espera por recursos federais para realizar obras de saneamentos na cidade. Nossos bairros foram feitos através de invasão, não teve nenhum tipo de planejamento, não tem nenhum tipo de rede de esgoto, não tem saneamento básico, né? Visando isso, o prefeito, juntamente com o Ministério das Cidades, já iniciou um convênio para a elaboração de projetos de engenharia para ações de saneamento integrado. Será contemplado todo o bairro da Liberdade e todo o município de Manacapuru. Se assim como os moradores do bairro da Liberdade, você tem um problema aí na sua comunidade, quer denunciar, manda sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, que é o 992258767. Você pode ainda fazer a sua reclamação lá na nossa página no Facebook, que é Manhã no Ar. E as obras de uma rede de drenagem na rua Tapajós, no centro da cidade, ainda não foram concluídas. O problema foi ocasionado durante a forte chuva que atingiu a cidade na terça-feira da semana passada. O local continua interditado e é para lá que nós vamos agora com Emanuel Cardoso, que atualiza para a gente o andamento desse serviço. Bom dia, Emanuel. Qual a previsão para o término do trabalho de recuperação da via e como é que está a situação por aí? Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Olha, por aqui a rua, como você falou, continua interditada, as obras ainda estão continuando e o novo prazo é a próxima segunda-feira. Como você falou, a cratera se abriu na terça-feira passada, na forte chuva que caiu aqui em Manaus, e houve a obstrução e rompimento de uma galeria de esgoto. Quando os trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura chegaram no local, perceberam que a linha de esgoto era mais profunda do que se imaginava e, segundo eles, segundo a assessoria de comunicação da Seminf, isso é o que ocasionou o atraso aqui na obra. Então, se não chover forte nos próximos dias, o prazo para a entrega do trabalho é a próxima segunda-feira. A rua Tapajós continua interditada nesse trecho aqui entre a Tarumã e a Leonardo Malcher. Então, o motorista que quer chegar ao centro e que geralmente utilizava a Tapajós precisa seguir pela Tarumã e pegar a Avenida Getúlio Vargas para fazer o seu trajeto. Aqui o trânsito na rua foi interditado. A rua até daria para os carros passar, mas justamente para evitar acidente, já que aqui a gente tem aquelas estruturas de concreto na rua que fazem parte da tubulação de esgoto e as máquinas também que trabalham no local. Então, Adriane, o prazo é a próxima segunda-feira e os moradores aqui da região, também os motoristas, aguardam esse prazo. E tem aí o risco de novas chuvas, porque o buraco tem mais de 4 metros de profundidade e está sendo sustentado e escorado por peças de madeira. Se chover forte,
corre o risco dessa terra desabar e atrasar ainda mais os trabalhos, mas não é o que aguardam, não é o que esperam os trabalhadores da Seminf. Mais de 15 agentes estão aqui nessa obra tentando realizar esse trabalho para desobstruir, para liberar a Rua Tapajós. Adriane. Emanuel, quando aconteceu esse problema aí na semana passada, os motoristas ficaram perdidos, não sabiam muito bem por onde sair, qual era o atalho, como desviar aí da Tapajós. Hoje tem agente de trânsito, tem orientação para que eles saibam quais são as vias de acesso, de desvio para evitar essa área? Olha, a gente tem aquelas barras de concreto sinalizadas lá na entrada, aqui na entrada da Tapajós, bem na esquina com a Tarumã. Pelo outro lado, por quem vem e as pessoas que moram nessa região estão entrando pela Leonardo Malcher. Então, aqui onde nós estamos, inclusive, já vimos vários carros passando. Agora pela manhã, Adriane, nós não vimos nenhum agente de trânsito, nenhum agente do Manaus Trans nessa área. Mas a rua Tapajós está efetivamente fechada, bloqueada na entrada dela ali na esquina com a Tarumã. O motorista não tem como acessá-la, até porque eu não sei se dá para ver aí pela imagem, existem muitas estruturas de concreto que fazem parte da tubulação de esgoto, justamente nessa entrada da Tapajós. Os tratores também da Seminf estão aqui, então o motorista realmente não consegue acessar a Tapajós vindo pela Tarumã, ele tem que seguir para a Getúlio Vargas. Agora as pessoas que moram na região estão acessando essa área aqui onde nós estamos, inclusive, de veículos, e não há sinalização por quem entra na Tapajós aqui pela Leonardo Malcher. Adriane. Ok, Manuel, obrigado pelas informações. E agora a gente vai ao vivo lá para a Rádio Crítica conversar com o Márcio Paes Barreto. Ele está no estúdio da 93.1 FM. A gente conversa agora com ele. Olá, Márcio, bom dia. Bom dia, Adriane. Voltamos a falar sobre o Aedes aegypti. Foi feito um levantamento dos focos aqui na cidade. Qual é a realidade hoje? Tem muito? Muitos focos, Adriane. Na verdade, o trabalho, existem muitas pessoas que estão fazendo esse trabalho voluntário. E agora chegou a vez da Eletrobras Distribuição Amazonas, né, reunir esses voluntários. São voluntários aquelas pessoas que fazem a leitura do medidor de energia nas residências. Foram cerca de 150 voluntários que se colocaram à disposição para fazer esse trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti. O que acontece, Adriane? Eles vão fazendo esse trabalho, eles emitiram um relatório e identificaram mais de 24 mil imóveis em todas as zonas da cidade, onde há condições favoráveis para a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Eles passaram por um treinamento na Fundação de Vigilância em Saúde e também na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, e aí eles percorrem os imóveis, aí eles fazem a leitura dos medidores e também fazem uma espécie de inspeção, uma vistoria nesses imóveis. Os imóveis que apresentam esses focos de reprodução, eles cadastram, fazem um relatório e enviam à Eletrobras Distribuição Amazonas. Esse relatório ele foi repassado já à Secretaria Municipal de Saúde, né, ontem, no Centro Integrado de Operações Conjuntas em Saúde para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Esse relatório soma aí as informações que a Censa já tem, né, que já possui com base nas ações de combate ao mosquito que já vinha sendo executado. E aí a ideia é que esse relatório ele se some às informações da Censa e aumente ainda mais as ações de combate, as ações que têm se intensificado ao longo do tempo, né? Então, esses agentes identificaram mais de 24 mil imóveis. Qual é a diferença aí? A diferença é que a Censa ela trabalha justamente em diversas áreas, incluindo as invasões, né, Adriane? As invasões que não têm medidores e aí esses agentes da Eletrobras não podem chegar até esse local. Então, a Censa também já identificou mais de 500 mil lugares em diversas zonas da cidade que tem esses focos também do mosquito Aedes aegypti.
Muita coisa, né? E serve de alerta para todos nós. E a gente volta a lembrar que é importante cada um fazer a sua parte, buscar cuidar da sua casa, da sua vizinhança, ser fiscal dentro de casa e dos vizinhos também, para colaborar, para evitar que as doenças acabem se espalhando mais ainda. A gente já tem casos confirmados de Zika aqui na cidade. Enfim, são várias, a dengue, e dengue mata. Às vezes as pessoas acham que é uma doença que é passageira, pode até ser, mas ela pode matar, então é importante tomar esses cuidados. Agora, uma boa notícia, Márcio, é o aumento de venda de imóveis aqui em Manaus. Mais de 10 imóveis foram vendidos por dia. Então, a gente fala de crise econômica, né? Dificuldade de comércio, mas o setor imobiliário de compra e venda de imóveis realmente cresceu bastante nos últimos tempos. Mais de 98 milhões de reais na venda de 310 unidades somente nesse mês de março. Os dados fazem parte de uma pesquisa do mercado imobiliário de março de 2016, apresentada ontem também no auditório de um hotel aqui na cidade, pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. Durante esse mês, como você bem disse, Adriane, foi registrado aí 10 imóveis foram vendidos por dia em Manaus. E aí, de acordo com essa pesquisa, os bairros de maior número de imóveis que foram comercializados, primeiro foram no Santa Etelvina, na Zona Norte. O relatório apresentou 77 unidades vendidas. Segundo foi o bairro da Ponta Negra, na Zona Oeste, que foram comercializadas 31 unidades. Então isso mostra aí que a variação do perfil do comprador, né, que adquire esses imóveis, tanto em uma das áreas com metro quadrado mais valorizado quanto mais barato. Então, esse relatório mostra que realmente as pessoas estão em busca da tão chamada casa própria, né? A média de preço, só para você ter uma ideia, Adriane, do metro quadrado em Manaus ficou entre 4.500, fazendo com que a capital amazonense ela já seja aí a 18ª colocada no ranking com as cidades com maior população do país. Então, isso é legal, isso é bacana para esse mercado que começa a ganhar um fôlego a mais aí em meio a essa crise econômica que se vive aí no Brasil. O setor imobiliário vinha amargando prejuízos, né? As vendas tinham caído consideravelmente e, para se adequar a esse momento, eles começaram a fazer promoções, dar o ITBI grátis, facilitar a entrada de apartamentos, a documentação, aquelas taxas cartorárias que tem que pagar, que elevam consideravelmente o preço ali da entrada do apartamento. Eles começaram a fazer essa promoção e o preço do metro quadrado reduziu também. É verdade. Inclusive, eu também andei pesquisando, né? Fiz a minha parte, andei pesquisando alguns apartamentos e tal, e encontrei, para você ter uma ideia, apartamentos sem juros, assim, o valor do apartamento, você dava uma entrada e parcelava 60 vezes aí, sem juros, sem nada. Então, uma proposta bem atrativa e que, com certeza, deu um upgrade aí no mercado do setor imobiliário. Com certeza, Márcio. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias da Rádio A Crítica. Ok, Adriane. Até mais. Até mais. E agora a gente fala da crise no sistema prisional. Como a gente sabe, a superlotação é um dos principais problemas nas penitenciárias. E há muito debate sobre a ressocialização de detentos antes de eles voltarem ao convívio social. Por isso, essa semana você vai acompanhar uma série de reportagens que mostra como é a vida dos detentos que aguardam por liberdade em Manaus. A reportagem é da Thea Morel e do Mauro Moraes. Uma instituição centenária que tem capacidade para 280 pessoas e abriga mais de 340 presos. Em 1906, a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foi inaugurada. A unidade, naquela época, chegou a ter cerca de 130 presos. Muita gente entrou aqui e nunca mais saiu. Hoje, a realidade é bem diferente. Os presos que estão aqui aguardam julgamento. São presos provisórios e podem sair a qualquer momento. O sistema tenta manter alguns encarcerados o menor tempo possível nestes corredores. Com um breve passeio pelo prédio, dá para entender o porquê.
Já não é possível manter o edifício habitável. A gente observa fios expostos e infiltrações. Esta é a sala de música. Em dias de chuva, é impossível a realização das aulas. O teto parece que vai desabar a qualquer momento. A única sala reformada recentemente na Vidal Pessoa é essa. Aqui acontecem as audiências de custódia. O primeiro contato entre o juiz e o detento pode ser feito até pela internet. A audiência de custódia realizada por videoconferência, ela tem o intuito de melhorar a logística, porque nesse sentido o interno não vai precisar se dirigir ao Fórum Enoque Reis para realizar a audiência de custódia. Mesmo assim, ainda entra mais gente do que sai. A cada dia, o sistema recebe em média 25 pessoas e somente 20 saem das prisões. E não adianta o governo só construir presídios, porque não é a solução. As soluções são muitas, e para isso a gente tem que trazer outras instituições, como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública. O que nós temos que fazer é tentar acelerar as audiências dos presos para que só possa estar encarcerado aquele que efetivamente precisa estar encarcerado. E é claro que isso passa diretamente hoje pela Constituição em nosso Estado das audiências de custódia distribuídas para todos os DIPs, porque o juiz e o promotor vão ter acesso diretamente à pessoa que está sendo presa e aí sim vão determinar se é o caso da pessoa estar encarcerada ou não. As penitenciárias deveriam servir para punir e recuperar. Mas como isso pode acontecer quando 20 pessoas dividem um espaço como este? Na cela de 3x4, já houve detentos dormindo empuxadinhos no teto. Hoje, cada cubículo abriga apenas 4 pessoas. De dia, eles circulam livremente pelos pavilhões. Com a saída de quase 600 homens que superlotavam esta cadeia, a vida melhorou por aqui. O que mudou aqui entre nós foi o respeito, a humildade um pelo outro, a transparência entre nós aqui, a gente puxando essa cadeia de boa, sem estar dando trabalho para ninguém, sem prejudicar ninguém. Aqui é um respeito um pelo outro e a gente pretende continuar assim. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa tem um prédio antigo e vulnerável, que deve ser desativado até o fim do ano. A previsão é que aqui funcione um museu. Por essa porta, em vez de presos, vão passar visitantes. E a Vidal Pessoa vai estar de portas abertas para o público. Se até o prédio antigo e deteriorado pode ter um destino diferente, por que não a vida dos homens que passaram por aqui? Existem muitas histórias que se encerraram entre estes muros, de homens que nunca mais encontraram a liberdade. Quem ainda vive entre essas grades sabe que precisa de oportunidades para ter o futuro restaurado. Eu vou fazer o meu melhor, vou correr atrás do trabalho, vou correr atrás, porque desistir jamais. Para desistir é para perdedor, né? Para quem quer vencer na vida como eu, já sofri, já passei pelo que eu passei, hoje em dia eu quero uma vida diferente. Somos nós a sociedade, somos nós a comunidade que produzimos o infrator, que produzimos o criminoso. Porque nós, em algum momento, falhamos e não conseguimos dar o básico para ele, de educação, o básico de amor, o básico de saúde. Essas pessoas, quase nunca ninguém acreditaram neles. E se alguém acredita, é bem provável que eles aproveitem a oportunidade. Para a sociedade, muito de nós não tem jeito, mas aqui muitos vão sair daqui já como profeta de Deus, pais exemplares, né? E aqui não é o fim, aqui é o começo de uma nova história. Amanhã você vai começar a conhecer as histórias de detentos da penitenciária Anísio Jobim, que deveriam estar fazendo algum curso na faculdade, na universidade. Alguns presos revelaram que encontraram a vontade de mudar através dos livros. E agora a gente fala de um projeto que tem ajudado a população do Amazonas a se comunicar com dezenas de órgãos públicos através da internet. É a Rede Ouvir, uma rede de ouvidorias integradas a um único sistema que possibilita uma comunicação mais rápida com o público. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Manhã no Ar a Paloma Buzaglo, que é coordenadora do projeto. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada. A rede começou a funcionar em novembro do ano passado? Isso, dia 16 de novembro. Para as pessoas que estão acompanhando a gente agora, o que é a Rede Ouvir? Como que ela funciona? A Rede Ouvir é um sistema composto de várias ouvidorias. Ouvidoria dos 3 poderes, do Tribunal de Justiça, da Assembleia, do Ministério Público. Então, ali compõe diversas ouvidorias, inclusive a ouvidoria do sistema penitenciário. Entendi. E para entrar em contato, para ter acesso
a rede? A rede ela funciona no site da ouvidoria, você vai acessar o site da ouvidoria, www.ouvidoria.am.gov.br. É feito um cadastro lá. É interessante que as pessoas podem fazer um manifesto anônimo, sigiloso ou identificado. A gente sempre recomenda identificado ou sigiloso, caso seja uma denúncia que requer o resguardo das informações pessoais, para que a gente possa dar um retorno. No caso das anônimas, a gente tem uma restrição de resposta, porque só pode pegar a resposta se a pessoa for fisicamente, presencialmente na ouvidoria. Então, é sempre interessante fazer esse cadastro e a gente tem condições de dar toda a movimentação e resposta em relação ao manifesto que for feito. As ouvidorias que participam da rede são ouvidorias públicas ou tem ouvidorias de empresas particulares, privadas? Não, a Rede Ouvi é composta de ouvidoria públicas, mas dos 3 poderes. Então, nós temos uma mescla, nós temos mais de 30 ouvidorias, todas da administração pública. E que tipo de demanda é encaminhada à Rede Ouvi? Por exemplo, se eu tenho um problema com a ouvidoria do Tribunal de Justiça, relacionado ao Tribunal de Justiça, quero fazer a denúncia, primeiro eu vou ao tribunal ou primeiro eu entro em contato com a rede, faço as duas coisas ao mesmo tempo? Você pode sim acessar o site da ouvidoria e fazer o registro no site através da Rede Ouvi. Mas primeiramente o que a gente indica é que procure a ouvidoria do órgão. Por uma questão de comodidade, pode começar sim pelo site, mas se você já estiver naquele órgão, procure sempre saber se aquele órgão dispõe de ouvidoria. E qual tipo de demanda pode ser encaminhada? Que tipo de reclamação, de questionamento? A ouvidoria, ela tem a competência de recepcionar manifestos de denúncia, informação, sugestão em relação à administração pública. Então, se você tem alguma reclamação, alguma denúncia a fazer, que são coisas distintas, apesar de as pessoas acharem que isso é a mesma coisa, não é. A reclamação é uma insatisfação e a denúncia é um procedimento que deveria estar acontecendo daquela forma e não está. Então, você pode preencher seu manifesto através do site e essa classificação é feita pelo operador do sistema. Paloma, a gente pode citar alguns exemplos, assim, do que desde novembro para cá vocês têm atendido, da maior demanda? A nossa maior demanda atualmente é o tripé do governo, saúde, educação e segurança. Então, se você tem alguma insatisfação, a gente trata através das ouvidorias, primeiramente, ouvidoria de saúde, ouvidoria de educação e ouvidoria do sistema de segurança pública. E a gente vai dando trato. Então, se você, de repente, teve uma reclamação a respeito de uma delegacia ou de um hospital, nós já tivemos casos em que fomos informados em que um raio-x do hospital não estava funcionando. A gente vai, faz a constatação, junto com o departamento de pesquisa que existe na ouvidoria, e se for diagnosticado que aquela denúncia é procedente, aí a gente trata através da ouvidoria para providenciar, com a ouvidoria de saúde, nesse caso, para providenciar esse reparo com mais veemência e com mais pressa e celeridade. Existe algum tipo de garantia para quem está fazendo a reclamação ou a denúncia de resposta, de que vai acontecer alguma coisa? Porque às vezes as pessoas já ficam até desestimuladas, né, de reclamam e ver que não tem resultado, de que vai de fato acontecer? A ouvidoria, quando você faz o manifesto, ela lhe produz um protocolo. E através desse protocolo você faz a busca. Então, o procedimento, de acordo com a instrução normativa que a gente segue da ouvidoria da União, é assim: a pessoa faz o manifesto, ela tem 20 dias para ter essa resposta, podendo ser prorrogada por mais 10. A ouvidoria está para intermediar. Então, os casos que cabem investigação, corregedoria, que vai demorar, sindicância, que vai demorar um pouco mais, então, o que acontece? A gente tem a obrigação de dar uma vez por mês um retorno ao cidadão. Então, essa intermediação, essa conversa através do órgão entre o cidadão e o órgão, essa ponte a ouvidoria faz. É esse o papel da ouvidoria pública. Nos casos que demandam processos, por exemplo, o fato do cidadão procurar a ouvidoria e juntar isso como prova ou anexar aos autos do processo ajuda no futuro? Dizer que procurou a ouvidoria, tentou uma solução e de repente esse órgão não teve interesse? Ajuda sim. Se de repente ele procurou um órgão e aquele órgão dispõe de ouvidoria, foi dado um prazo e esse prazo não foi resolvido, a ouvidoria geral tem sim por obrigação compor. Mas a primeira análise que a gente faz se é uma demanda de ouvidoria. Se não for uma demanda de ouvidoria, a gente vai encaminhar para o local que deve ser tratado. Se for um caso de ouvidoria, a gente vai dar o prosseguimento e fazer essa intermediação. Nós não temos poder de correção, nós não temos poder de investigação. A gente é uma ponte, sim, entre o cidadão e o órgão da administração estadual, ou legislativa ou judiciária, dependendo da ouvidoria que for acionada. Uma facilidade, né? Sim. Agora, hoje funciona através da internet, né? Você busca esse atendimento. Agora,
Para o interior, principalmente, para as pessoas que não têm acesso à internet, existe alguma outra forma de entrar em contato, de procurar a Rede Ouvir? A Rede Ouvir, para o interior, a gente ainda está somente através do site. Tem um projeto, sim, de estender a Rede Ouvir para o interior através dos PACs municipais. Nós temos o PAC Manacapuru, o Estado dispõe, e o em Parintins. Então, já tem até o final do ano o projeto de ir para esses dois inicialmente. E para a região metropolitana, mas por enquanto através do site, que a gente tem recebido, sim, bastante manifesto através do site de diversos interiores. Aqui em Manaus, tem algum ponto fixo, telefone ou só também pela internet? No caso da Rede Ouvir, nós temos postos da Rede Ouvir em todos os parques da capital. Temos também a sede da ouvidoria, que fica no Conjunto Adrianópolis, Rua 7, Casa 11. E os órgãos da administração pública, também a Assembleia, Ministério Público, todos esses órgãos dispõem de ouvidoria. Nada impede, como eu falei, de procurar a Rede Ouvir, mas procure diretamente a ouvidoria daquele órgão, daquele poder. E também, por uma questão de comodidade, acesse o site. Para a população que entrar em contato, o prazo para conseguir essa resposta é de 20 dias, é isso? De 20 dias, podendo ser estendido por mais 10. Aí, no caso que cabe processo, enfim, essas coisas, a gente tem que dar essa satisfação uma vez por mês. Mas o prazo legal é de 20 a 30 dias. Para a gente dar uma última orientação aqui para as pessoas que estão acompanhando, que tipo de caso eles devem procurar a Rede Ouvir? Alguns exemplos, porque às vezes a gente tem demanda e não sabe quem resolve. Às vezes tem um problema com a Secretaria de Saúde, de Educação, teve um problema com a segurança e não sabe para quem resolver e não sabe nem que pode reclamar disso, né? Sim. Então, exemplos que podem ser muito comuns, mas que a população, de forma geral, pode acabar desconhecendo que tem para quem recorrer. Um exemplo muito comum é em relação a Manaus Ambiental. Manaus Ambiental, a empresa Manaus Ambiental, por exemplo, nós não dispõe de ouvidoria, mas existe um órgão regulador que é a Arsan. A Arsan dispõe de ouvidoria. Se a pessoa teve uma reclamação em relação a Manaus Ambiental, foi dado prazo, não foi respeitado esse prazo, ela pode sim procurar a ouvidoria da Arsan através da Rede Ouvir. Outro exemplo é a área de saúde, área de educação, está faltando professor, naquela já procurou a ouvidoria distrital ou não tem conhecimento, pode também acessar o site da Rede Ouvir e informar que naquela escola não dispõe de profissional. Esses são tipos de demandas que a gente recebe bastante através da Rede Ouvir. Insatisfação Manaus Ambiental, dúvidas em relação à habitação, muita gente disse que deu entrada pedindo habitação através da SUAB e que não teve resposta do seu processo. Então, isso é bem comum acontecer. Às vezes, também o cidadão não volta à Secretaria de Habitação para receber a resposta do seu processo. Então, esses também são comumente recebidos. No caso da habitação, é a ouvidoria da SUAB que recebe? A gente tem uma pessoa dentro da SUAB que interage com a ouvidoria. As secretarias que não dispõem de ouvidoria, a ouvidoria torna-se primeira instância. Então, lá dentro da secretaria, a gente tem uma pessoa que exclusivamente responde às demandas da ouvidoria geral, que são encaminhadas através do sistema, tudo via sistema. Conversei com a Paloma Buzaglo, ela que é coordenadora do projeto Rede Ouvir. Obrigada por sua participação, pelos esclarecimentos. Bom dia, obrigada. E você sabia que a cada 50 mortes por raio, uma é no Brasil? Pois é, Manaus é a cidade em que esse fenômeno natural fez mais vítimas desde o início dessa década. Por isso, a gente conversou com especialistas para saber o que fazer durante uma tempestade com raios. Confira na reportagem de José Augusto Souza e Nívia Salgado. Um fenômeno que surpreende e assusta. Lentes ao redor do mundo tentam capturar o momento exato em que os raios ocorrem. Essas descargas de milhões de volts também fazem vítimas. A cada 50 mortes causadas pelos raios no mundo, uma acontece no Brasil. É o país com maior incidência do fenômeno. E Manaus, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é a cidade com mais mortes registradas. Foram 20 de 2000 a 2013. E se engana quem pensa que o problema é mais comum no período chuvoso. Pelo contrário. As pesquisas indicam que a quantidade de raios por nuvem ocorre maior no período seco de toda a região amazônica. Isso porque a gente tem um impedimento maior e energia em baixos níveis e como se fosse uma tampa em médios e altos níveis. Quando se rompe essa energia, as nuvens se formam com alto desenvolvimento vertical e aí a gente tem maior produção de raios.
Os meteorologistas usam antenas e radares para monitorar as descargas elétricas nos céus da região. O que falta, segundo o Conselho Regional de Engenharia, é mais conscientização. Por isso, foi lançada uma campanha para ensinar como as pessoas devem agir durante uma tempestade com raios. Não toque em equipamentos ligados à rede elétrica, não fique em varandas ou sacadas e evite tomar banho em chuveiros elétricos. Para quem estiver ao ar livre, deve-se evitar ficar debaixo de árvores, dentro d'água ou áreas abertas como campos de futebol. O certo mesmo é correr para dentro de prédios, casas ou automóveis. O presidente do CREA explica que os vídeos e uma cartilha estão disponíveis para download no site do Conselho e que a entidade pode ser acionada para dar palestras em escolas. 80% da população que se fere ou que é acometido pela morte por conta dos raios é por conta desse descuidado em relação a como se proteger no local abrigado e como se proteger ao ar livre dessas incidências. A preocupação que nós temos que ter, apesar de ser de 1 em 1 milhão essa probabilidade, saber que nós corremos o risco de ser acometido pela morte por conta dessa negligência. E agora um dado alarmante. Aumentou o índice de casos de AIDS entre jovens de 15 a 24 anos no Amazonas. O estado já é o segundo do país com o maior número de ocorrências da doença. Aqui em Manaus, alguns jovens estão recebendo treinamento para orientar outros sobre o perigo da contaminação do vírus. No treinamento, eles recebem informações sobre AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis e aprendem como fazer o teste rápido de HIV. Então, aqui eles estão vendo os sintomas, como solicitar um teste e como realizar um teste rápido para triagem do HIV. Caso seja necessário, a gente confirma, leva para a unidade de saúde e vai confirmar se esse teste realmente é reagente ou não. Depois, os alunos aplicam neles mesmos os ensinamentos. Ele demora, a parte técnica, 15 minutos. 5 minutos para que a gente colete a questão do fluido oral, que é o fluido que está entre as gengivas e o dente. Na verdade, não é a saliva, como acham. E mais 10 minutos a gente precisa para que ele realize esse teste, para que ele dê reagente ou não reagente. Se a linha de teste tivesse ficado marcada, ele seria reagente, seria um teste positivo para HIV. Todos são voluntários e têm a missão de alertar outros jovens sobre a necessidade desse diagnóstico. Você, independentemente do resultado da reagente, não reagente, você está ali orientando uma vida, uma juventude. E começar a tirar aquele preconceito de que todo soro positivo vai morrer. E que não é assim. E também levar a ideia da conscientização. Nada melhor do que levar a juventude para explicar o que é o HIV, como é viver com HIV, as formas de prevenção, mesmo porque a sexualidade é um assunto assim, muito amplo. Depois do treinamento, as equipes vão para as ruas fazer o atendimento itinerante nesse ônibus do projeto Viva Melhor Sabendo. E o objetivo é levar informação justamente para os jovens. Isso porque nos últimos 5 anos aumentou o número de pessoas com HIV/AIDS na faixa etária entre 15 e 24 anos. Hoje, eles representam mais de 26% dos casos diagnosticados aqui no Amazonas. A gente sabe que o fator principal para isso ainda é o diagnóstico tardio, é o fato das pessoas procurarem muito tardiamente os serviços de saúde, né? E por isso, quando chegam muito graves, vindo alguns a falecerem. Então, por isso, nós estamos intensificando não só o diagnóstico, né? Ampliando o diagnóstico em todo o estado, para que essa detecção seja mais precoce, como também estimulando o início, né, imediato do tratamento, no caso daqueles pacientes com diagnóstico positivo para HIV. A coordenadora aponta ainda que, além de ocupar o 2º lugar entre os estados com o maior número de casos de HIV, o Amazonas está na 3ª posição entre os que têm mais mortes pela doença. E tem outras pessoas infectadas que ainda nem sabem que tem o vírus, né, mas que estão se relacionando sem o uso do preservativo, né? A gente ouve muitos jovens falando: mas se eu pegar AIDS, hoje tem remédio. Apesar de ter remédio, só as pessoas esquecem que ela tem que tomar remédio todos os dias para o resto da vida, porque a AIDS ainda não tem cura, não foi descoberta a cura para a AIDS, né? Existem medicamentos para controlar a multiplicação do vírus dentro do organismo. O atendimento itinerante vai ser 2 vezes por mês até o fim do ano, mas os testes podem ser feitos nas unidades básicas de saúde e na Fundação de Medicina Tropical.
O assunto agora é imposto de renda. Faltam 9 dias para o encerramento do prazo para entrega da declaração. E mais da metade dos contribuintes do Amazonas ainda não prestou contas com a Receita Federal. A Thea Morel tem mais informações para a gente. Bom dia, Thea. Qual a recomendação para quem ainda não declarou o imposto de renda esse ano? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Bom, a recomendação para quem ainda não se preparou é reunir toda a documentação necessária para a declaração do imposto de renda e depois reservar um dia para sentar e realmente fazer a sua declaração. É importante reunir a documentação antes, Adriane, porque na hora de fazer a declaração não vai faltar aí nenhum tipo de documento que você precisa. Não vai faltar número de título, não vai faltar número de CPF, não vai faltar nada para você poder fazer a sua declaração o mais rápido possível. Como você mesmo disse, faltam apenas 9 dias e para quem pensa que a declaração de imposto de renda é coisa simples, nem sempre é tão simples não, viu? Além disso, se a pessoa deixa de declarar o seu imposto de renda, ela paga uma multa bem pesada. Se a pessoa ia receber restituição, por exemplo, e não fez a declaração, a multa mínima é de R$ 165,74. Se você vai pagar um imposto de renda, normalmente quando você deixa de declarar, a multa mínima é a mesma, né, de R$ 165, mas todos os dias vai incidir sobre aquele imposto de renda devido 1% até o limite de 20% do imposto devido em multa. Ou seja, se você deve aí R$2.000 de imposto, você pode chegar a pagar, além do imposto que você vai continuar devendo e vai ter que prestar contas em algum momento com o leão, né? Você vai chegar a pagar aí de multa, se não fizer logo, até R$400. Além disso, existe também um mecanismo para aquelas pessoas que já fizeram a declaração do imposto de renda. Se você já fez, está tudo tranquilo, você pode também aproveitar esses últimos dias para entrar no site da Receita Federal e para acessar o ECAC, que é o Centro de Atendimento Virtual. Lá você pode tirar um extrato e verificar se a sua declaração está tranquila, se está tudo ok com a sua declaração. Se tiver algum tipo de problema, você pode enviar até o dia 29 de abril uma declaração retificadora, corrigindo os dados, corrigindo esse problema e com isso evitar de cair aí na malha fina. Os contribuintes amazonenses precisam se apressar porque apenas 46,8% dos contribuintes fizeram a declaração este ano. Ou seja, dos 329 mil que nós temos aqui no estado, apenas 154 mil já fizeram a declaração. Isso significa que nos últimos dias, Adriane, a internet com certeza vai estar congestionada. Isso normalmente costuma acontecer. Agora, lembrando que quanto mais cedo fizer, mais fácil fica, porque você pode corrigir alguma informação e quem tiver que receber também essa declaração do imposto de renda, restituição, ainda recebe mais cedo também, né? Exatamente. Quem tiver que receber a restituição vai receber o quanto antes. Isso é bem melhor. Para as pessoas que deixaram na última hora, já vai ficar lá mais para o fim do ano. Mas mesmo assim, ainda é melhor se apressar do que ser o último da fila, né? Principalmente quando o assunto é receber aquele dinheirinho extra. Obrigada, Thea, pelas informações. A restituição começa a ser paga no mês de junho e o último lote é em dezembro. E agora a gente faz um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco com o quadro Na Ponta do Lápis. A gente vai te orientar como usar o cartão de crédito de uma forma segura, evitar se enrolar aí nas dívidas no fim do mês. E também tem novidades aqui para o Amazonas. Os voos que tinham sido cancelados vão voltar, pelo menos alguns deles. Houve um acordo entre o governo do Amazonas e as empresas que operam as viagens aqui para dentro do Brasil e também para fora. Daqui a pouquinho a gente traz esses detalhes. É um instante só. O assunto agora é saúde. A Universidade da Terceira Idade está realizando uma campanha de rastreamento para detectar casos de câncer do colo de útero. A ação conta com a realização de exames para mulheres acima de 25 anos que serão feitos no período de 10 a 20 de maio. Esses atendimentos estão sendo agendados e quem traz mais informações para a gente é a Thea Morel. Thea, quem tiver interesse de participar dessa campanha deve agendar esse exame de que forma?
Bem, Adriane, a pessoa vai ter que comparecer até a Universidade da Terceira Idade, né, que fica na Avenida Brasil Sem Número, no bairro Santo Antônio, para poder fazer esse agendamento, né? A pessoa pode fazer isso em qualquer momento do dia, né, no horário comercial, mas lembre que o atendimento realmente vai acontecer no período da tarde. Esse agendamento começou no dia 11 e vai até o dia 25 de abril, ou seja, até a próxima segunda-feira. Para falar um pouquinho sobre esse serviço da UNAT, eu tenho aqui ao meu lado a Elorides Brito, que é coordenadora da campanha Bom Dia, Elorides. Elorides, vocês estão fazendo esse agendamento, né? Como é que vai funcionar essa campanha de rastreamento? A campanha de rastreamento do câncer de colo, em uma parceria que a UNAT faz com a Secretaria Municipal de Saúde, vem acontecendo ao longo dos anos. E estamos oferecendo esses exames para as mulheres a partir dos 25 anos de idade, mas pedimos que sejam feitos agendamentos anteriormente para que a gente não tenha tumulto na hora da realização dos exames. Os exames serão realizados no mês de maio, né? Mas até o dia 25 agora de abril, que é a próxima segunda-feira, então entre hoje e segunda-feira, ainda estamos realizando os agendamentos. É nos procurar na UNAT, na Universidade Aberta da Terceira Idade, que funciona na Avenida Brasil, na sede. Fica ali na mesma área onde funciona o Centro de Convivência da Família, Madalena Arcidal. É um prédio verde, que é um prédio da UEA. Dentro da UNAT, procurem o setor do NOG, que é o Núcleo de Orientação Gerontológica. Lá estaremos, tanto pela parte da manhã quanto pela parte da tarde, realizando os agendamentos. Agora, coordenadora, que exames vão estar disponíveis, né, durante essa campanha que vai entre os dias 10 até o dia 20 de maio? Estaremos realizando o exame preventivo do câncer de colo de útero, aquele que conhecemos como Papa Nicolau, PCCU, né, que deve ser realizado, segundo orientações do Ministério, uma vez ao ano pelas mulheres, como rastreamento do câncer de colo de útero, que é um tipo de câncer que preocupa muito, tanto no Brasil e principalmente na região norte, no estado do Amazonas. E qual é que é a expectativa de público de vocês, né? Quantas mulheres vocês esperam realmente atender durante esses 10 dias? Vocês acreditam, a procura foi grande, né, em anos anteriores e vai ser novamente? Já temos até hoje em torno de 150 mulheres agendadas, né? Então, esperamos aí, principalmente com essa abertura que estamos tendo aqui junto com vocês, que cheguemos às 200 mulheres e que todas compareçam, né? Não basta fazer o agendamento, tem que comparecer ao exame, justamente até para não prejudicar com que a profissional depois fique lá aguardando a pessoa ir e a pessoa não comparecer. Pois é, e sendo agendado tem a facilidade, né, de que a pessoa vai ter ali a hora marcada, vai ser muito mais fácil do que se procurar realmente o sistema público de saúde. Como a coordenadora falou, a UNAT fica próxima ao Centro de Convivência Madalena Arcidal. Infelizmente não tem telefone de contato, mas as pessoas podem ir lá, a UNAT está aberta, de portas abertas, para quem quiser aí aproveitar esse serviço. Adriana. Obrigada pelas informações. E além da UNAT, é importante que as pessoas busquem esse atendimento, esse exame em unidades públicas, na unidade básica, fazer esse agendamento. Esse exame preventivo ele é muito importante. Aqui em Manaus, nós somos líderes nacional no número de ocorrências de câncer de colo de útero. E esse tipo de câncer ele pode ser evitado desde que a mulher faça todos os anos o exame preventivo. Lá, nesse exame, vai detectar, por exemplo, o HPV, que é o principal causador desse câncer de colo de útero. Então, se foi identificado o tratamento logo no início e não evolui para o câncer. Então, por isso é muito importante que todas as mulheres procurem a rede pública, a UNAT, a rede particular, mas não deixem de realizar esse exame, que é necessário, é importante e ajuda a prevenir vários cânceres e principalmente mortes. E agora chegou a hora de conferir as informações do trânsito da cidade, direto do RC Cop. A Adeilson Albuquerque está sobrevoando com essas imagens exclusivas. Adeilson, a gente começa o dia com bastante nuvens. Bom dia.
Pois é, Adriane, bom dia para você e um bom dia especial para a Luluzinha, que hoje está completando 7 anos lá no bairro Amazonino Mendes, na Zona Norte. Parabéns para ela e para todo mundo que hoje também completa mais uma primavera. A temperatura média para hoje é de 25 graus, sensação térmica de 26, possibilidade de chover 50%. O raio UV para hoje é alto e o pôr do sol está previsto para as 5 da tarde e 59 minutos. Nuvens baixas, Adriane. Aliás, literalmente a gente leva os nossos amigos que estão em casa as nuvens, né, Adriane? Realmente, está todo mundo nas nuvens. Agora vamos descer um pouquinho dessas nuvens e ver como está o trânsito na cidade. A gente começa por qual avenida? Nós estamos aqui na Avenida Pedro Teixeira, né? Passando pelo Dom Pedro. Bom dia para todo mundo que mora aqui no Dom Pedro, todo mundo que mora aqui para o lado da Zona Oeste, Zona Centro-Oeste da capital do Amazonas. Trânsito bem tranquilinho. Ali para cima já é para quem vem da estrada da Ponta Negra em direção ao São Jorge, em direção também ali ao lado da estrada do São Jorge. Trânsito por aqui ainda já na estrada da Ponta Negra, o trânsito muito bom, sem dúvida nenhuma. É uma ótima opção, Adriane, para quem sai da Zona Oeste, quem vem, por exemplo, da Ponta Negra em direção ao centro ou em direção a Djalma Batista, por aqui, ó. É muito bom, apenas a retenção devido ao tempo semafórico, também a faixa de pedestres que tem neste trecho aqui, e aí o condutor tem que ter um pouco de paciência, dar uma paradinha, até para respeitar o nosso cidadão, o nosso pedestre, porque todos nós, sempre em algum momento da vida, nós somos pedestres. Então o trânsito a gente considera que no início desta quarta-feira de tempo fechado, como nós mostramos, o trânsito é muito bom. Aqui já é o cruzamento para quem vem da estrada da Ponta Negra em direção ao Dom Pedro ou então em direção ali à Avenida Brasil. Trânsito ainda também tranquilinho na manhã desta quarta-feira. Vamos seguir então esse trânsito lá ali pela Avenida Brasil, no sentido centro da cidade, para saber como que se comporta mais à frente? Trânsito bem tranquilo também, tanto como nós mostramos quem segue em direção ao Dom Pedro ou em direção à estrada do São Jorge. Deste trecho para ali que o Alex está mostrando é para quem sai da estrada da Ponta Negra em direção ao São Jorge lá na frente ou então à esquerda em direção ao Dom Pedro. Trânsito bom por lá, intenso, mas fluindo. Aqui por baixo nós vamos mostrar em direção à Avenida Brasil. Tá aí o trânsito também, pelo menos na entrada aqui da Avenida Brasil, próximo à sede do governo. Bom dia para todos os profissionais da sede do governo. Trânsito também muito bom, pelo menos no início aqui da Avenida Brasil. Consideramos que quem sai da Zona Oeste, quem vem da estrada da Ponta Negra, tem essas duas opções por enquanto de trânsito muito bom, em direção ali ao Dom Pedro, à estrada do São Jorge, ou então em direção aqui à Compensa, Zona Oeste da capital do Amazonas, pela Avenida Brasil. Trânsito ainda, Adriane Diniz. Tranquilinho. Essas pessoas aí, esses carros que estão aí nessa fila, saem do sentido da Ponte Rio Negro? Perfeitamente. Vem do município de Iranduba? Exatamente. É só devido ao tempo semafórico, nós já estamos aqui simultaneamente com os ouvintes da Rádio Acrítica FM. Este trecho aí que o Alex mostra de trânsito lento é para quem sai lá do Iranduba, né? Quem vem do outro lado da Ponte Rio Negro em direção à Avenida Brasil. Só mesmo devido ao tempo semafórico, nada que possa prejudicar ou tirar a paciência do condutor. Trânsito bom, a gente continua ressaltando, enfatizando, trânsito mesmo bem tranquilo na manhã desta quarta-feira. Uma ótima opção para os nossos ouvintes que neste momento estão com a gente. Quem está ainda ali na estrada da Ponta Negra está pensando, será que eu sigo pela estrada do São Jorge, ali pelo Dom Pedro, ou então pela Avenida Brasil? A equipe do RC Cop hoje, com o comandante Robson Teixeira, com Alex Gomes, nós sugerimos para você, fique à vontade, você pode seguir ou pela estrada do São Jorge, ali pelo Dom Pedro, ou então aqui pela Avenida Brasil, que pelos dois pontos o trânsito se mostra muito bom. E aqui na Avenida Brasil também nos dois sentidos, centro-bairro, bairro-centro, uma ótima opção sem dúvida. Mais uma vez reiteramos que a retenção só mesmo acontece no
os semáforos. Então, depois que eles são abertos, o trânsito segue livre, principalmente aqui pela Avenida Brasil, em direção ao centro da nossa cidade. Adriane e Wilson Lima. Se a gente seguir a avenida, vamos lá para o Boulevard? Sim, a Avenida Brasil aqui com trânsito intenso. Lá em cima, vamos já mostrar a Avenida Boulevard Álvaro Maia. Mas antes, estamos passando aqui em frente à Prefeitura Municipal de Manaus. Bom dia para todos os profissionais também que trabalham aqui na Prefeitura de Manaus, ou então nas adjacências. Bom dia para você também na Avenida Brasil. Bom dia para você que mora aqui na Compensa, Santo Agostinho. Em toda a extensão ainda aqui da Avenida Brasil, já estamos nos deslocando, Adriane, ali para o Boulevard Álvaro Maia. Por enquanto, na extensão aqui mesmo, como nós mostramos, desde a entrada da Avenida Brasil, ali na sede do governo, passando aqui no prolongamento em frente à Prefeitura Municipal de Manaus, nos dois sentidos, o trânsito na Avenida Brasil é muito bom, é ótimo, vamos até considerar assim, na manhã desta quarta-feira. Já passamos das 7 horas, pelo menos aqui no monitor do nosso RC Coop são 7 horas 3 minutos, 24 graus, já estamos nos aproximando aqui da Ponte da Capucaminha, lá em cima também continua do mesmo jeito o trânsito, assim como em toda a extensão da Avenida Brasil, tranquilinho, na saída aqui da Avenida Brasil, em direção ao Boulevard Álvaro Maia. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes do trânsito com a Deilson, que está sobrevoando a cidade no RC Coop. E o jornal A Crítica de hoje destaca o medo de assaltos na cidade de Manaus. Moradores de alguns bairros chegaram a criar grupos de WhatsApp para vigiar os bandidos. Vamos ver esse e outros destaques na edição de hoje com a Aruana Brianese. Bom dia, Adriane, e um bom dia especial para todos que estão assistindo Manhã no Ar, hoje que a Crítica está de idade nova. O jornal A Crítica destaca em sua edição uma situação que infelizmente acontece nos 4 cantos da cidade, onde milhares de pessoas vivem com medo. Para esta reportagem, a Crítica visitou o bairro da Zona Centro-Sul e relata o dia a dia dos moradores que encaram a violência de manhã, de tarde e de noite, em uma rotina para lá de estressante. Os últimos acontecimentos em Brasília, onde o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff segue sendo analisado, também são destaque. O presidente do Senado, Renan Calheiros, já avisou que não pretende alterar o ritmo dos trabalhos para acelerar esse julgamento. Por conta disso, a previsão de votação da admissibilidade do processo foi adiada em uma semana, ficando para o dia 17 de maio. E ao contrário do que ocorreu na Câmara, dessa vez tem amazonense na comissão do impeachment. Vamos ficar de olho. E tem muito amazonense também na fila. O primeiro dia de venda dos ingressos para Vasco e Flamengo movimentou a cidade e registrou uma polêmica. Os bilhetes para a área VIP subiram de preço sem aviso prévio. Confira os detalhes desta e de outras matérias na edição de A Crítica que já está nas bancas. Obrigada, Aruana. E se você quiser conferir essas notícias, é só comprar o jornal A Crítica nas bancas ou com o jornaleiro. Se preferir, pode fazer a assinatura do jornal e recebê-lo em sua casa. Lembrando que, além do jornal, o assinante ganha o cartão A Crítica Premium, que é um cartão de vantagens. Com ele, os leitores e assinantes têm acesso a descontos nos melhores estabelecimentos comerciais, além de benefícios em eventos culturais. A assinatura pode ser feita através do telefone 3643-1010. E ontem foi uma data muito especial para o grupo A Crítica. Houve comemoração dos 67 anos da fundação do jornal, que há quase 7 décadas tem a proposta de andar de mãos dadas com o povo. Mas, para isso, é preciso muito esforço e dedicação de dezenas de profissionais que trabalham todos os dias para que a notícia chegue até você. As notícias não param e a equipe do jornal A Crítica também não. Mais de 70 profissionais trabalham para levar ao leitor informações de qualidade. Uma união entre experiência e juventude, sonhos e realizações. Isso há 67 anos. Olha só, o nosso desafio diário é sempre entregar para o leitor um produto que lhe ofereça algo sempre mais, algo a mais do que ele encontra na internet ou na televisão.
Então, esse desafio começa na pauta que nós produzimos e a gente sempre pensa como o leitor vai ficar satisfeito com um assunto que ele vai ter uma abordagem mais profunda. Tudo começou com um homem, Humberto Calderaro Filho, o fundador do jornal. O sonho da primeira edição foi realizado em 1949. 5 anos depois, o jornal noticiava a renúncia do então presidente Getúlio Vargas. A chegada do homem à Lua e o impeachment do Collor também ganharam destaque. Ao longo desses 67 anos, foram mais de 24 mil unidades, mesmo em tempos de tanta modernidade. E o segredo para manter viva no amazonense a tradição de ler o jornal é um só: seguir o slogan da empresa, a crítica de mãos dadas com o povo. Esse de mãos dadas com o povo, que está na gênese do jornal, está no DNA do jornal, criado pelo seu Humberto Calderaro, é o que faz o jornal continuar vivo a cada dia, é o que faz a gente vir para cá e fazer sempre um bom trabalho, levar para a população e a população continuar acreditando, comprando e garantindo mais décadas de vida aí pela frente. Que venham mais 67. Se Deus quiser. Parabéns a toda a equipe da Rede Calderaro de Comunicação. E agora nós vamos voltar lá para cima com o RC Cop. Adeilson Albuquerque já está em outro ponto da cidade. Adeilson, essa é a Avenida... Essa é a Avenida Paraíba, sentido zona norte da capital do Amazonas. Trânsito muito bom por aqui, Adriane Diniz. Inclusive, já estamos simultaneamente com os ouvintes da Rádio Acrítica FM. É uma ótima opção, por exemplo, para quem sai ali do Aleixo, da André Araújo, vai convergir em direção aqui ao Parque das Laranjeiras, em direção ao Parque 10, a Avenida Paraíba com trânsito livre na manhã desta quarta-feira. Trânsito muito bom mesmo por aqui. Nós já estamos nos aproximando aqui em cima para ficar bem mais específico, para mostrar o cruzamento do V8 Efigênio Salles, daí nas imagens do repórter cinematográfico o Alex Gomes. No V8 sobre a Paraíba, o trânsito já bem mais intenso, o condutor tem que ter paciência em direção ao complexo viário Gilberto Mestrinho. Vamos subir um pouquinho ali, Alex, daí para a gente mostrar a saída do Parque 10, a popular Grande Otelo, trânsito também carregado, o condutor tem que ter paciência. Essa aí é uma das principais saídas do Parque 10, a Grande Otelo. Então o condutor que sai aqui do CSU do Parque 10 já vai encontrar esse trânsito muito pesado mesmo, o que requer paciência por parte do condutor. Vamos tentar mostrar ali o outro lado, que é a perimetral, a outra saída também do Parque 10, mas por enquanto o trânsito é intenso mesmo aqui na Grande Otelo. O condutor tem que ter paciência assim quando ele sai do Parque 10 aqui pela Grande Otelo. Adriane. Vamos ver se a outra avenida é uma alternativa para o dia de hoje, né? Porque a Grande Otelo está bem complicada, trânsito muito lento para quem sai do Parque 10. Na verdade, aqui está um pouco mais tranquilo, mas é preciso ter paciência de qualquer forma. Tem que ter um pouco de paciência aqui, mas está bem melhor sim, porque aqui é normal devido ao cruzamento aqui com a bola do Eldorado. Então nós consideramos que por aqui está bem melhor sim, em direção ao centro da nossa cidade, em direção, por exemplo, para quem sai do Parque 10, aqui pela perimetral. Nós vamos subir aqui o viaduto Ayrton Senna, só para mostrar que até que está bom o trânsito na Mário Ipiranga Monteiro, está aí, ó, na descida do viaduto Ayrton Senna, que antecede a Assembleia Legislativa. É claro que sobre ele mesmo o trânsito é bastante lento, porque tem que respeitar a chegada lá da bola do Eldorado. Então o trânsito realmente sobre o viaduto Ayrton Senna, que antecede a Assembleia Legislativa, até que é lento. Lá embaixo, na entrada da Djalma Batista, o trânsito é muito bom. Vamos considerar que na Djalma Batista é uma boa opção sim para quem vai em direção ao centro. Lá em cima é a Constantino Neri, também com trânsito muito bom. É claro que na entrada até o cruzamento da Lores Cordovil tem um pouco de lentidão, mas consideramos que o trânsito pela Constantino Neri é exemplo também da Djalma Batista, uma ótima opção para o condutor que sai da Torquato Tapajós em direção ao centro de Manaus. E a Torquato está como hoje? Torquato Tapajós agora.
Antes, o elevado de Flores, também com trânsito livre. Um bom dia para todo mundo aqui na rodoviária que acompanha o Manhã no Ar, ou então que está também na Rádio Acrítica FM. Nós já estamos neste momento aqui no finalzinho da Torquato Tapajós. Trânsito também muito bom, vamos considerar na Torquato Tapajós, até que está livre. Eu faço uma observação um pouco mais ali próximo da saída da Cidade Nova. Trânsito também do mesmo jeito que o Alex Gomes mostra aqui, está em toda essa extensão aqui que compreende a saída da Cidade Nova até o elevado de Flores, nos dois sentidos, como nós observamos aqui. É claro que no sentido e o Wilson Lima, o trânsito é bem melhor, sem dúvida nenhuma. O condutor consegue imprimir, inclusive, 60 km por hora, mas o mesmo acontece também para quem sai da Zona Norte em direção ao centro da nossa cidade. É claro que já existe uma pequena lentidão próximo aqui do Instituto Denis Arribaí, próximo também da Secretaria de Segurança Pública, mas até que não é um trânsito muito lento não. Quando tu pega terceira, quarta, quinta marcha, vamos considerar assim um trânsito muito aqui na Torquato Tapajós, em direção ao centro da nossa cidade. Ok, Adeilson, obrigada pelas informações. A gente volta daqui a pouco com mais detalhes do trânsito. Parece que o feriado já começou, mas o feriado é só amanhã, dia de Tiradentes. E se você tem alguma conta pendente, é bom aproveitar para pagar hoje, porque as agências bancárias voltam a funcionar apenas na sexta-feira. E a gente vai saber mais sobre esses atendimentos de agência bancária, comércio e loteria com Emanuel Cardoso, que está ao vivo lá no centro da cidade. Emanuel, como é que vai funcionar o atendimento desses locais durante o feriado? Adriane, aqui no centro as lojas vão abrir amanhã a partir das 9 da manhã até as 2 da tarde. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, a maioria dos empresários confirmou que vai abrir as portas para atender o público, principalmente as lojas dos setores de calçados, confecções e eletroeletrônicos. Como você falou, as pessoas que têm contas, têm coisas a acertar no banco, é bom procurar hoje. Isso porque, segundo o calendário da Federação Brasileira de Bancos, amanhã as agências bancárias estarão fechadas. Mas as contas que vencem amanhã podem ser pagas sem juros na sexta-feira, quando os bancos voltam a funcionar no horário normal. As lotéricas também vão fechar amanhã. Só devem funcionar aquelas que ficam dentro dos shopping centers. E os shopping centers de Manaus também terão um horário diferenciado de atendimento ou de funcionamento durante o feriado. O espaço das lojas, na maioria, em média, deve abrir no início da tarde nos shoppings de Manaus até as 21, 22 horas. Já as praças de alimentação, que são ambientes muito frequentados pelas pessoas nos feriados, principalmente, vão ter horários variados. É importante que as pessoas entrem na internet para saber o horário de atendimento de abertura da praça de alimentação do shopping que costuma ir. Mas, em média, as praças de alimentação dos shoppings devem abrir a partir das 11 da manhã. Adriane. Ok, Manuel, obrigada pelas informações. No quadro Na Ponta do Lápis de hoje, vamos mostrar que o mau uso do cartão de crédito pode ser bem ruim para a saúde financeira e para o fechamento do orçamento no fim do mês. Mas com disciplina e seguindo à risca as orientações dos especialistas, é possível se livrar dessa dor de cabeça. Os juros cobrados pelas operadoras são um dos problemas que devem ser evitados. Vamos ver agora na reportagem de José Augusto Souza e Antônio Domingos. Juarez não para de pensar nas dívidas. Desde o início do ano, falta dinheiro para quitar as faturas do cartão de crédito. Você sabe que tem o final de ano, né, que já deixa um grande buraco no nosso orçamento, e mais material escolar, né, que começa em janeiro e fevereiro. Você sabe que a gente descontrola um pouco das contas e quando vê já estourou todo o cartão e fica difícil agora pagar, né? O chamado dinheiro de plástico foi criado para facilitar, mas muitas vezes se torna o vilão do orçamento doméstico, principalmente por causa dos juros, que passam dos 400% ao ano. Por isso tem que ter cuidado. Este economista ensina dicas práticas para não virar refém dos cartões. A primeira é não ter mais do que um cartão.
nunca sacar dinheiro em espécie pelo cartão de crédito e nunca pagar o valor mínimo da fatura. Outra dica é criar planilhas para anotar todos os gastos do mês. Assim, dá para se ter uma ideia do quanto a pessoa vai gastar nos meses seguintes. E isso é importante para saber o valor máximo que a fatura do cartão poderá atingir, sem comprometer o orçamento. Para as pessoas que trabalham de carteira assinada, hoje você está trabalhando, amanhã você pode não estar trabalhando. Então você tem que levar em consideração isso na hora que você for fazer o gasto com o cartão. Juarez buscou ajuda. Aprendeu que o ideal é dedicar no máximo 30% do salário para despesas no cartão e traçou uma estratégia. Pegar meu PIS que está saindo agora e pagar esses cartões e liquidar. E pegar ao menos 2 cartões, que eu tenho 3, quebrar ao menos 2 e ficar só com como o professor que já deu a ideia. Olha, essa é uma ótima dica mesmo, ficar só com cartão de crédito. E lembrando que é preciso você ter essa planilha para poder ter o controle de quanto vai gastar. Porque você faz uma conta parcelada, R$50 por mês, mais 50, e quando vê o seu orçamento está tudo comprometido. A orientação mesmo é anotar tudo e ter o controle para não se enrolar no final do mês e não ter problemas, principalmente no período de crise econômica. E agora nós vamos ver como está o trânsito com a Adeilson Albuquerque, que está no RC Coop sobrevoando a cidade. Oi, Adeilson. Oi, Adriane. Estamos saindo aqui do Terminal 3. Essa curva aqui é que liga a praça de alimentação. Lá em cima está o Terminal 3, acabamos de passar ao lado do T3. Trânsito intenso por lá, mas está fluindo, tá? E o Alex tenta aproximar para a gente levar de forma bem veemente a informação para quem está em casa. Agora ele volta de novo, só para mostrar que a extensão aqui da Noel Núteos, pegando a Max Teixeira, trânsito muito bom, tranquilinho, sem dúvida nenhuma. Você falava agora há pouco, né, que o feriado é amanhã, mas para muitos, como nós observamos mesmo, já chegou. Parece que hoje muita gente já ficou em casa, ou então já está preparando as malas, o carro, para deixar a capital amazonense. Já vamos ter esse feriado, vamos colocar aqui prolongado. Muita gente não trabalha mais amanhã, pelo que nós observamos também, principalmente aqui na Max Teixeira. Hoje também muita gente já não trabalha também, e aí o pessoal gemendo até a segunda-feira, vamos ter um final de semana bastante intenso. Aqui na chegada da entrada do Manoa tem essa retenção devido ao tempo semafórico, inclusive aí, ó, tem agentes do Manaus Trans, da engenharia, trabalhando no semáforo aí, ó, que o Alex mostra em detalhes, bem na saída aqui da entrada do Manoa. Está com problema semafórico aqui, né? E aí os agentes, o pessoal da engenharia, bom dia para todo mundo aí mostrando que estão trabalhando mesmo para minimizar, vamos colocar assim, a situação deste semáforo aqui que está causando essa retenção para quem sai da Max Teixeira em direção ao centro da nossa cidade. Mas depois que nós passamos aqui da entrada do Manoa, o trânsito segue livremente aqui, tranquilinho, o condutor consegue imprimir inclusive até 60 km por hora nos dois sentidos. E como nós já observamos, Adriane, essa fluidez aqui, ela se estende não só aqui na Max Teixeira, como também na Noel Núteos, mas também ali próximo da Torquato Tapajós, em direção ao centro da nossa cidade. Ou seja, para quem está em casa ou no carro, por meio da Rádio Crítica FM, Noel Núteos, Max Teixeira, Torquato Tapajós, ótima opção para o condutor que sai da Zona Norte em direção à Zona Centro-Sul ou em direção à Zona Central da nossa cidade. Adeilson, pelo visto, até agora, onde o RC Coop sobrevoou, a única área que não está com clima de feriado é lá no Parque 10, né? O restante está, como você mesmo diz, tranquilinho. Pois é, né? Realmente parece que por lá, ou pelo menos todo mundo resolveu sair ali pelo Parque das Laranjeiras, pela extensa avenida Tancredo Neves, até ali pela Perimetral, principalmente pela Grande Otelo. Por lá, como nós mostramos mesmo, o trânsito está intenso, principalmente na chegada da Maripiranga Monteiro, o que não acontece por aqui. Inclusive, quando o trânsito está muito intenso neste trecho aqui, na saída da cidade, sugerimos e ali por dentro do Parque 10, pelo Parque das Laranjeiras, mas hoje não. Costumeiramente costuma sair pelo Parque das Laranjeiras, nós até sugerimos, se vai ao trabalho na manhã desta quarta-feira, a melhor opção é a Noel Núteos, Max Teixeira, entrando aqui, ó, na Torquato Tapajós, porque o trânsito está muito bom. Nós tivemos a informação, Adriane, que teve uma colisão envolvendo veículos próximo aqui à Clube Municipal, um pouco depois ali da Secretaria de Segurança Pública,
inclusive para chegar lá mais ou menos uns 20, 30 segundos. Se você nos permitir, a gente vai tentar se aproximar lá para mostrar. Mas por enquanto aqui, ó, antes do conjunto Dom Pedro, o trânsito continua muito bom. A gente segue então com você, Adeilson Albuquerque, para mostrar esse acidente. A gente soube essa informação preliminar, né? E a gente continua, porque só o RC4 consegue se deslocar tão rápido assim na cidade. Pois é, né? Ainda bem que nós temos esse privilégio para colaborar para quem está na rádio A Crítica FM. A gente já passa aqui pela Secretaria de Segurança Pública, o trânsito também segue muito bom. Essa informação preliminar que nós recebemos é que havia acontecido uma colisão envolvendo veículos, né, aqui próximo do Clube Municipal. Nós já estamos chegando aqui, inclusive levamos um pouco mais de 20 segundos ali do Santos Dumont até aqui o Clube Municipal. Nós estamos buscando aqui detalhes, mas aparentemente não. Tem essa pequena lentidão aí, mas está fluindo em direção ao centro da nossa cidade. Agora, o que nós observamos é próximo aqui do viaduto, né? Desse elevado de Flores. Aí na sequência aqui da Torquato Tapajós, até o elevado de Flores, nós não encontramos essa colisão, que era uma informação preliminar, não era oficial. Realmente o RC-Corp observou, não teve essa colisão, pelo menos aparentemente. Agora aqui sobre o elevado de Flores, o trânsito no final da Torquato Tapajós já muito intenso. Então é seguir pela Constantino Nery. Adriane. Obrigada, Deus, pelas informações. Ótimo dia para você e toda a equipe. Em nome de toda a nossa equipe, até amanhã, Adriane. Até lá. E agora a gente faz o intervalo e volta daqui a pouco. A gente vai trazer a interação com a Rádio A Crítica. O Wilson Lima está ao vivo por lá. E tem também uma novidade. Voltam voos para Manaus nessa época de crise. A gente tinha perdido alguns voos diretos e eles vão voltar. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco. É um instante só. 7h28, estamos de volta com o Manhã no Ar desta quarta-feira. E agora a gente já vai interagir ao vivo com o Wilson Lima, que está na Rádio A Crítica 93.1 FM, ao vivo. Olá, Wilson, bom dia. Bom dia, Adriane Diniz. A gente fala da comissão do impeachment, né? O processo chegou no Senado, lá monta-se uma comissão especial formada por 21 parlamentares e essa comissão já tem maioria PMDB. Exatamente, são 5 integrantes do PMDB. E aí o segundo partido, ou a segunda bloco, que é de apoio ao governo, tem 4, que é formado pelo PT e pelo PDT. E a todos os dias a gente está acompanhando aqui a história do placar, né? Já há 48 senadores favoráveis à abertura do processo do impeachment. Houve muito bate-boca lá no Senado, e não seria diferente para a indicação das cadeiras e também para a formação da comissão. Comissão que deve ser formada na próxima segunda-feira, depois de um pedido que foi apresentado pelo senador Aécio Neves, que é do PSDB. São 21 membros titulares e 21 suplentes. E estão sendo realizadas as negociações para quem vai assumir a presidência dessa comissão e também, e deve ser um PMDBista, e também a relatoria dessa comissão. Comissão que tem um prazo de 10 dias úteis para apresentar um parecer favorável ou arquivar o processo de abertura de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A expectativa do presidente Renan Calheiro é que a votação no plenário aconteça no próximo dia 17 de maio. PMDB é o partido de Michel Temer, que no caso de impeachment da presidente Dilma Rousseff, assume a presidência da República. Agora, lembra que essa comissão só analisa a admissibilidade, né, da denúncia. Exatamente. O que acontece? A comissão vai anunciar se aceita ou não o pedido. Se não aceitar, o pedido é arquivado e acaba essa história de impeachment. Se aceitar, vai para o plenário. No plenário precisa-se de maioria simples, ou seja, 41 senadores votando a favor, está aprovado a abertura, essa etapa, né? Volta para a comissão especial, a defesa da presidente Dilma Rousseff.
Quando, nesse último momento, é aprovado pela comissão, aí vai para o julgamento propriamente dito. Inclusive, o Planalto já aposta na absolvição da presidente Dilma Rousseff. É só o que resta nesse momento, por enquanto. É claro que o Planalto está brigando, só que já reconhece que a maioria no Senado favorável à abertura do processo de impeachment. No último momento, quando for já o julgamento, quem vai comandar os trabalhos é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é o presidente do Senado, não é o Renan Calheiros. É o presidente do Supremo que vai comandar o julgamento. Por que isso acontece? Para que as mínimas condições de legalidade sejam respeitadas, né? Para que tudo seja feito dentro da Constituição. Os senadores votam, mas quem conduz o julgamento é o presidente do Supremo, no caso, o Ricardo Lewandowski. Nas duas primeiras votações é uma questão mais política, no último julgamento já é técnico. E na época do Collor 92, ele acabou sendo absolvido nesse julgamento final. Agora, Wilson, mudando de assunto, a gente vem falando aqui sobre a proposta das operadoras de internet, telefonia celular, de limitar a internet que a gente usa hoje, a internet banda larga em casa. Só que o governo federal está lutando para que isso não aconteça. Exatamente. Recentemente, a Anatel publicou uma resolução, inclusive o presidente da Anatel disse o seguinte: olha, acabou essa história de internet ilimitada. A gente vai ter que estabelecer uma franquia para que as pessoas possam contratar o serviço de internet. Ou seja, você tem a assinatura lá da sua internet, mas você compra a franquia, você compra uma quantidade determinada de dados. É como acontece nos planos das operadoras de telefonia móvel, né? E isso tem causado um grande debate. Por quê? Porque no momento em que acaba a sua franquia, isso abre espaço para que a operadora corte sua internet. Acabou, você comprou uma quantidade determinada de dados, no final, antes de terminar o mês, terminou aquela quantidade de dados, então, tchau, terminou ali seu dado, sua internet vai ser cortada. E aí você vai ter que fazer uma compra extra de internet, um adiantamento, como acontece na telefonia móvel. O governo federal, o Ministério das Comunicações, já se posicionou sobre essa situação e disse assim: olha, pode até haver um limite de dados para você comprar, só que é necessário que as operadoras também ofereçam um pacote com internet ilimitada, como acontece hoje. Você paga uma mensalidade da telefonia fixa e vai usando o mês todo. Não corta a sua internet. E um dos motivos da Anatel para estabelecer essa regra é de que há uma sobrecarga na rede, principalmente com o acesso a vídeos, né, através de um serviço muito conhecido que é o Netflix, e também com os jogos online, né? Há pessoas que baixam aí, pelo menos uma vez por semana, jogos online e ficam jogando online, e isso tem causado uma sobrecarga na rede. Hoje o governo federal deve assinar um acordo, né? Deve estabelecer um acordo entre a Anatel e as operadoras de telefonia. E o governo federal acredita que tanto as operadoras quanto a Anatel devam seguir essas orientações para não prejudicar os consumidores. E para as empresas de internet que oferecem também televisão, não é vantagem saber que está usando a internet para assistir Netflix o fim de semana inteiro, sempre que pode, e acaba não pagando o pacote de televisão porque não vai ser necessário. Agora, para a gente, consumidor, é complicado porque a gente não tem como controlar, saber de fato quanto consumiu ou não, como comprovar. A gente paga uma internet que diz que é de 10, de 30 megas, mas na verdade a gente não sabe se consumiu isso ou não. Vai ficar a critério da empresa e o consumidor pode ser lesado. Aliás, há muito tempo que a gente vem sendo lesado nessa história aí da internet e da telefonia móvel, né? De fato, a gente não tem controle sobre isso, as operadoras também não informam. Hoje você assina um pacote de 10 mega e eu duvido se você está recebendo esse pacote. Você não recebe essa velocidade, na verdade, de internet na sua casa. Eu tenho de 10 mega, por exemplo, o máximo que eu consigo receber é de 6 mega.
Eu tinha o de 10, passei para o de 30, tá pior do que o de 10. Obrigada, Wilson, pelas informações. Ótimo dia para você e para todos os ouvintes. Até amanhã. Até lá. E agora eu tenho uma boa notícia para o turismo local que está em baixa. Nos próximos meses, as empresas aéreas voltam a operar com os voos diretos de Manaus para outras cidades do país. Entre alguns dos destinos confirmados estão Rio de Janeiro, Boa Vista e Belém. Os pontos turísticos não estão como antes, nem o aeroporto. O número de pessoas que visitam a cidade reduziu no último trimestre. De acordo com a Infraero, a quantidade de voos internacionais diminuiu mais de 35% e os domésticos caíram 9% no Amazonas. Dificuldade sentida principalmente pelo setor de hotelaria. Hoje, os hotéis da cidade têm 6.000 apartamentos, mas a ocupação média atual é de pouco mais de 1.000 por mês. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Hotéis, os preços das diárias já foram reduzidos, mas a queda das atividades do polo industrial também acabou afetando o setor hoteleiro. Manaus é uma cidade totalmente diferente das outras, nós estamos ilhados, o acesso nosso é muito limitado. Com a retirada desses voos, aí nós ficamos mais distantes das outras cidades, as opções para você chegar ou sair da cidade ficaram muito limitadas e com isso afeta diretamente a hotelaria, o turismo, de modo geral. O problema ficou ainda pior com a redução dos voos diretos com saída de Manaus. A venda de pacotes turísticos caiu 40%. E o turismo no Amazonas também parece não estar atraindo muita gente. O número de visitantes diminuiu em 30%, segundo a Associação de Agências de Viagens. E essa fase, eu acredito muito que vai passar, né? E nada impede que todos esses voos que saíram volte para a nossa praça, volte para nos atender. Agora, desde que seja um momento de equilíbrio, que inclusive os passageiros consigam viajar com a intensidade que antes voavam, né? Para justamente justificar esse negócio na nossa cidade. A boa notícia é que alguns voos diretos devem retornar ainda esse ano. É uma notícia de primeira mão. Então, nós retomaremos aí uma frequência para Miami com a TAM, teremos 2 frequências para o Rio de Janeiro, teremos de volta o nosso voo para Boa Vista, teremos de volta mais 2 frequências, ou seja, mais 2 frequências para Brasília, porque nós tínhamos perdido mais 2 frequências. Retomaremos aí mais 3 frequências para São Paulo, porque tínhamos perdido 3 frequências. E estamos agora numa negociação com a TAM para que nós tenhamos 3 frequências para o Rio e não só 2. Retomamos mais 2 frequências para Belém. Enquanto isso, a solução para incentivar o turismo é trabalhar com promoções. Temos uma super promoção essa semana de Miami ida e volta $100. Né? Imagina você, Miami ida e volta $100. Então, isso quer dizer que Manaus está sendo atendida por essas empresas aéreas a nível internacional. A revitalização do centro da cidade também deve atrair o turista durante os Jogos Olímpicos. O prefeito investiu bastante na revitalização do mercado do Lisboa, da segunda etapa da Ponta Negra. Estamos fazendo agora a revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro, que se coaduna com projetos com planejamento estratégico, ainda que é de revitalização do centro. O turista, durante a Copa do Mundo, ficou no centro de Manaus. E a Prefeitura de Manaus investe bastante na revitalização desse centro, porque tem um forte apelo para o turismo. Que bom, né? E durante a reunião entre representantes do governo com a TAM, ficou definido que a companhia vai voltar a operar semanalmente as seguintes rotas. Um voo para Miami, 19 voos para Brasília, 17 para São Paulo, 02 para o Rio de Janeiro, 3 voos para Boa Vista e 7 voos para Belém. Gente, o edital do Enem já está disponível e agora com uma grande novidade. Você que vai fazer o Enem precisa conhecer o portal Hora do Enem. Quer saber o que é isso, como significa, saber um pouquinho mais disso? Eu vou adiantar para você. É um cursinho ou um professor particular online. Você acessa horadomec.com.gov.br, define o curso que você quer fazer e o tempo que tem disponível para estudar. Aí você responde algumas questões e em seguida recebe os planos de estudo. Exclusivo, só seu, para estudar
imediatamente. Você ainda pode fazer sua inscrição para o simulado do MEC, que vai acontecer no dia 30 de abril. Depois de fazer o simulado, você receberá um diagnóstico completo do seu desempenho e um plano de estudo mais detalhado e personalizado. E tem mais, você poderá acessar o portal MECflix, que estará no ar a partir do dia 2 de maio, com as videoaulas e exercícios para reforçar o seu desempenho nos estudos. Hora do Enem é mais que um cursinho exclusivo e gratuito para você. É um plano de estudos detalhado e personalizado para te ajudar a ingressar no curso dos seus sonhos. E o assunto agora é a tarifa de ônibus. Como a gente sabe, há um impasse entre a Prefeitura e o Sinetran em relação ao aumento da passagem para R$ 3,50. A expectativa é que na próxima semana ele chegue a uma decisão final. A Prefeitura estuda uma nova forma de manter a passagem de ônibus no valor de R$ 3,00. Quem traz mais informações sobre o assunto é a Thea Morel. Thea, como andam essas negociações? Bem, Adriane, de acordo com o Sinetran, que é o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo, essa situação já deve se resolver logo, pelo menos na próxima semana, como você mesmo disse. A ideia da Prefeitura é aumentar o subsídio que eles pagam, que hoje é de 15 centavos por passageiro. A Prefeitura passaria a pagar mais para as empresas de ônibus de subsídio para cobrir aí esse gasto com o aumento da passagem. Para o passageiro, para o usuário do transporte coletivo, o valor continuaria sendo o mesmo, R$ 3,00. Só que a Prefeitura, em vez de pagar 15 centavos por passageiro, pagaria um valor maior para cobrir esse aumento, que, de acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas, deveria ser de 12,37%, com a passagem passando para R$ 3,55. Esse anúncio foi feito pelo Sinetran, que, no entanto, desconfia um pouco da Prefeitura, desconfia um pouco de que esse projeto possa dar certo. Isso porque, de acordo com o sindicato, a Prefeitura está devendo cerca de 10 milhões de reais para as empresas de transporte coletivo, só relativo a esse subsídio. Isso significa que, obviamente, a Prefeitura teria que pagar essa dívida ou vai ter aí um aumento da dívida cada vez maior. Por enquanto, a Prefeitura, de acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, não se pronunciou sobre esse aumento do subsídio. Eles apenas informaram que toda essa questão do aumento da passagem está sendo avaliada ainda pela Procuradoria-Geral do município. Essa pode ser uma solução que a Prefeitura encontraria para poder aí cumprir a determinação judicial de aumento da tarifa de ônibus e, ao mesmo tempo, não fazer com que as empresas tenham perdas, já que as empresas têm perdido aí muito, principalmente com o não repasse desses valores para o transporte coletivo. A gente espera, na verdade, que essa polêmica termine o mais rápido possível. Com certeza, Thea, obrigada pelas informações. É uma situação muito difícil, a gente não tem um transporte de qualidade e o usuário fica receoso de ter que pagar mais por algo que não melhorou. E é outro problema aí do outro lado da Sinetran, a Prefeitura diz que vai cobrir, mas se não está pagando os 15 centavos, como é que vai pagar o restante, A gente fica nessa expectativa para saber o que de fato vai acontecer e trazer essa informação para você aí de casa. E chegou a hora de saber um pouquinho do que vai rolar no capítulo de hoje da novela Os 10 Mandamentos. Esse grande sucesso da Rede Record começa às 8h30 da noite, aqui na tela da TV A Crítica. Senhor, eu lhe peço, cuide de Josué, Senhor. Guie seus caminhos onde ele estiver, por favor. Nesta quarta, 8h30 da noite. Estou representando Moisés, que infelizmente não pôde vir. A atitude do líder dos hebreus. Isso, pronta! Provoca a ira do rei. O que é mais importante do que atender a um pedido meu? Os 10 Mandamentos, nova temporada. Teremos que enfrentar Moabe. A gente fala agora da 19ª edição do Festival Amazonas de Ópera. Ontem, a Orquestra Filarmônica e o Coral Infantil do Liceu de Artes Cláudio Santoro fizeram um ensaio geral no Teatro Amazonas. A expectativa é grande para o início desse espetáculo. Em 10 dias começam as apresentações. E os ajustes finais são necessários para que tudo saia como foi ensaiado. A 19ª edição do Festival Amazonas de Ópera estreia no dia 1º de maio. Ontem, a Orquestra Filarmônica do Amazonas e o Coral Infantil Cláudio Santoro fizeram um ensaio geral.
A gente está um mês preparando separado, né? Cada um preparando a sua parte separadamente, com os maestros. E hoje é o dia que a gente coloca todo mundo junto musicalmente, ainda sem cena. A grande força do festival desse ano é que ele é feito por 95% só de amazonense. Tem toda uma preparação que a gente faz. Tem também a questão de que muitas crianças acabaram de chegar conosco, né? E nunca sequer entraram no Teatro Amazonas. Então, para elas também tem um pouco dessa coisa do nervosismo. A gente também está trabalhando isso com elas. Aqui, por enquanto, a plateia é feita pelos familiares. Eles acompanham atentos. Odilon aproveitou a folga para ver a filha que canta no coral infantil. É muito orgulho isso aí pra gente aí. Eu, como pai, tenho muito orgulho de estar acompanhando a minha filha nesse momento da carreira dela, e ela gosta muito de estar cantando. O dom dela é cantar, ela gosta muito de cantar. Eurijane veio de Coari e está em Manaus há um mês. Ela nunca tinha entrado no Teatro Amazonas. Eu achei muito bonito, uma coisa muito legal, muito mesmo. Mais de 20 espetáculos serão apresentados. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro. Aconselho as pessoas irem correndo porque nós temos 2 óperas, esse concerto de abertura e outros concertos, e já estamos aí com a metade da bilheteria vendida. E ontem foi o último dia do espetáculo A Estrada, no Café Teatro, lá no centro. A história que o público pôde conferir se passa no período da ditadura militar. E relata, na verdade, os acontecimentos da construção da BR-174. O espetáculo ficou em cartaz por 3 dias no Café Teatro, no centro. Inspirado em fatos reais, a peça retratou os acontecimentos durante a construção da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista entre as décadas de 70 e 80. No período da ditadura militar, um fato que ganhou destaque foi o desaparecimento de mais de 3 mil indígenas da etnia Waimiri-Atroari. É um prazer para a gente estar realizando essa obra, que é uma tragédia amazônica. São temas que estão fora dos círculos da escola, fora dos círculos eruditos e especializados da causa indigenista. Também é o objetivo do espetáculo fazer dele uma fonte de entretenimento, mas também de informação. Após o fim da apresentação em Manaus, o espetáculo, que já ganhou prêmios, vai rodar o Brasil. A gente apresenta o espetáculo no dia 25 e 26 de maio, no Rio, em Sena, no Rio de Janeiro, fazendo o eixo Rio de Janeiro, Carioca. Apresentamos também em São Paulo o espetáculo e já fizemos em inúmeras cidades do interior do Amazonas. Para esse aluno de teatro, a peça é uma prova de que o Amazonas está se destacando cada vez mais no cenário nacional, quando o assunto é grandes produções. Mostrar que no Amazonas nós temos fazedores de teatro e que fale sobre essa temática, que é um assunto que as pessoas de fora muitas vezes veem o Amazonas como uma terra só de índios, só de caboclos, como eles falam, né? Mas temos pessoas inteligentes que exploram a cultura e levam porta fora. Thalita também gostou do que viu. Eu achei o espetáculo maravilhoso. Eu achei também de grande valia trazer esse tema para cá, e até porque fala sobre um tema muito interessante, que é a BR-174. Eu gostei bastante. E daqui a pouco tem Magazine aqui na tela da TV A Crítica. A Natália Nascimento e Ludmila Queiroz contam pra gente quais os destaques do programa de hoje. Oi, Adriane, bom dia! Olha só, hoje aqui no Magazine a gente vai saber o resultado de mais uma prova que levou à eliminatória de um dos casais. Não chegou a hora, viu? O negócio vai pegar aqui, né, Lud? Isso mesmo. E ainda tem dicas de como o pessoal de casa pode aproveitar o fim de semana com seus filhos usando caixas de papelão para confeccionar brinquedos artesanais. E na culinária do dia, uma torta de batata com salsicha para o seu fim de semana. Já tô com água na boca, viu? E olha, tudo isso é logo após Hoje em Dia. Eu e a Lud esperamos por você, viu, Adriane? E claro, todos que assistem ao Manhã no Ar. Um beijo e até daqui a pouquinho. Beijo, meninas. Até já. O Magazine começa às 11 da manhã.
E agora você vai conhecer um projeto que pretende divulgar a cena musical amazonense. 6 bandas independentes aqui da cidade reuniram para lançar clipes na internet. É o Amazônia Music Conspiração. A Larissa Santiago foi acompanhar uma das gravações desse trabalho e você confere agora. Mistura de brega, samba, rock e carimbó. Para quem não conhece, essa música é um dos maiores sucessos da banda Alaide Negão e agora faz parte do Amazônia Music Conspiração, uma iniciativa de bandas locais. Então a gente fez Tecendo porque Tecendo já conseguiu alcançar boas marcas no Spotify e tudo mais, e a gente investiu nessa ideia. O projeto é independente. Ao todo, 6 bandas participam. Um DVD reúne as 12 músicas que vão ser disponibilizadas na internet. A ideia é divulgar o cenário musical amazonense. Aguçar cada vez mais a curiosidade do resto do planeta aí, que a gente não bota só Brasil, bota mundo, né? Para poder o pessoal ver com outros olhos assim, a nossa arte. Um som cheio de originalidade que vale a pena conhecer. Além do Alaide Negão e Caboclo Crioulo, os Tucumanos, Casa de Caba, Luneta Mágica e Marcelo Nakamura e Tribo Zagaia também fazem parte do projeto. Coroado compensa em todo setor, não se pensa Nova Esperança, um bairro da paz. A produção do material levou mais de uma semana. Foram cerca de uns 8 dias, pelo menos, 4 de pré-produção, mais 4 de produção, de gravação mesmo. E agora, direto na edição, já tem mais de uma semana. Pode até ter dado trabalho, mas uma coisa é certa. O resultado é uma amostra do melhor que a música amazonense atual tem a oferecer. Música pra essas bandas, é feito bote certeiro, cada qual na sua vibe, brincadeira de respeito. E se você ficou interessado, anota aí, o lançamento do projeto vai ser na semana que vem, dia 29, na Simpa, na Morada do Sol, aqui no Aleixo, a partir das 8 horas da noite. O corvê por pessoa é de R$20. E assim a gente encerra o Manhã no Ar desta quarta-feira. Foi um prazer ter sua companhia. Acompanhe a programação da TV A Crítica. A programação local tem Magazine às 11, Alô Amazonas, meio-dia. A Crítica na TV começa 15 para as 7 da noite. E eu fico por aqui, você fica agora com o Fala Brasil, com as notícias do Brasil e do mundo. A gente se encontra amanhã, no feriado, a partir das 6 horas. E eu espero todos vocês.